Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, vou mandar um forte abraço aqui para a Nayade Velasque. Ela escreveu o seguinte aqui no canal: já entrei no canal da Larissa, amém e até amanhã. Muito obrigado por ter se inscrito lá no canal da Larissa Eben, tá bom? E hoje eu tenho um novo canal aí para indicar para vocês. O canal acho que não tem nem um mês no YouTube, tá bom? É de uma banda chamada Jareditas. Eles têm apenas 2 vídeos lá. Tá bom? É um canal que tem 162 inscritos lá. Acredito que muitos de vocês não são inscritos, então vamos dar uma força. Vou deixar no final do link aqui, tá bom? O canal deles aqui no YouTube. É só vocês se inscreverem lá no canal dele. Bom, inscrevam lá, o Vanderlei me indicou o canal, tá bom? Vamos todos nós estar lá no canal e fazer essa força aí para essa banda aí, os Jareditas, tá bom? Aproveitem e curtam lá as duas músicas que eles criaram lá, tá bom? E muito obrigado a todos vocês por terem atendido o pedido e entrado lá no canal da Larissa Eben, tá bom? Tendo se inscrito lá. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui, começando em Gênesis capítulo 30, começar aqui no versículo 25, tá bom? O que está acontecendo aqui, né? Nós vemos que Deus ele abençoou os patriarcas ali, né? Ele enriqueceu muito Abraão, depois Abraão distribuiu seus bens entre os seus filhos. Isaac, ele cresceu muito depois disso também, se tornando um dos mais ricos ali onde ele morava, né? Todo lugar que ele cavava, achava água, um poço, era um poço e uma água, um poço e uma água. Deus abençoou muito Isaac. Tá bom? E agora, né, nós estamos aqui explicando um pouquinho sobre Jacó, e vamos ver como Deus ele abençoou Jacó de maneira que enriqueceu Jacó também, tá bom? Lembrando que Jacó ele vai então para Harã, né, para buscar uma esposa ali na Mesopotâmia, e ele vai sem nada ali, né? Ele chega lá e não tem nem o dote ali para pagar ali para obter uma esposa. E aí ele paga 7 anos de sua vida para adquirir uma esposa, depois paga mais 7 anos também ali para adquirir a outra esposa, né? Raquel e Lia ali no caso. E aí o que acontece? Acabado esses 14 anos que ele havia trabalhado a Labão ali como dote, ele começou a falar com Labão que agora estava na hora dele trabalhar para a família dele, que ele queria voltar, né, para a terra dele lá, Canaã, tá bom? E criar a sua família lá. Mas já Labão ele não queria permitir isso, né? Aqui na conversa a gente consegue observar o seguinte, né? Que ele cita, olha, agora o meu filho nasceu, né? Que era José, e aí ele falou, já tenho muitos filhos, né? Ele tinha então 11 meninos e tinha uma menina chamada Diná. Então eram muitos filhos ali para ele sustentar. Ele falou, agora está na hora de eu trabalhar para minha família. Mas Labão não queria que ele fosse embora, né? E aí Labão disse, fica comigo. Tenho visto os sinais de que o Senhor me abençoou por causa de ti. Determina-me o teu salário e eu te pagarei. Né? E aí ele falou, olha, Deus sempre te abençoou por conta do trabalho que eu realizei para você. Né? Você tinha pouco e agora você tem muito. E quando que eu vou trabalhar pela minha família? Eu preciso trabalhar pela minha família agora, eu quero ir embora, né? Era melhor, na verdade, era melhor Labão ter deixado ele ir embora mesmo para Canaã, né? Mas Labão, ele queria muito ali, ele já havia enriquecido e ainda queria mais e mais ali nas custas de Jacó, né? Querendo explorar ele ali. Mas olha só o que continua a conversa aqui, né? Labão, ele disse, que te darei? E ele então falou, já que não tinha como ele ir embora, que Labão não estava deixando, ele falou assim, nada me darás. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em seu rebanho e eu vou pegar todos os salpicados, né, cabras, ovelhas, ele falou, todas pintadas, salpicadas, listradas, vai ser minha. E das ovelhas, né, as ovelhas negras vai ser minha. Bom, lembrando que o número de cabras pintadas, salpicadas, era menor, né? Então, na verdade, ele escolheu um salário pequeno ali, né? E aí, os que nascesse dali para frente também seria dele se nascesse pintada, salpicada. Esse foi o acordo que Jacó fez para não ir embora ali, né? E aí, ele assumiu esse compromisso. A gente pode ver aqui, ó, no versículo 34, o que Labão disse, versículos 34 em diante.
Então disse Labão: sim, seja conforme tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que havia sem máculas, e todo o escuro entre os cordeiros, e deu na mão de seus filhos, e pôs 3 dias de jornada entre Jacó, né? Então, dessa maneira aqui, Jacó, ele separou o rebanho dele do rebanho que era para Jacó cuidar ali, na verdade. Então ele pegou os listrados, malhados e colocou na mão dos seus filhos e mandou eles para longe. 3 dias de viagem, ficar longe. E aí ele deu só o resto do rebanho ali para Jacó cuidar, né? E aí isso é um grande problema, porque se entre ele já começou roubando, né? Assim que ele fez o acordo, ele já começou a pegar os pintados, salpicados ali e deu para os seus filhos ir para longe, porque ele não queria dar nada para Jacó ali, né? Então ele já começou roubando, lembrando que ele estava roubando as próprias filhas, né? Porque era o esposo dela, né? Então um pai que não tinha pudor nem pelas filhas ali. Então ele começou já roubando, separando o que era de Jacó e roubou, levou para longe ali. Isso também trouxe uma problemática, porque como que ia nascer mais salpicados, listrados, malhados, se não tinha entre esses no rebanho? Se todo o rebanho fosse branco ali, como é que ia nascer outros, né? Salpicados. Mas Jacó, ele não se incomodou com isso, não. Na verdade, ele já havia recebido uma revelação de um anjo, mais para frente a gente vai ver sobre isso, que Labão ele agiria dessa maneira, e como que era para ele agir. E aí, seguindo a instrução e revelação que ele recebeu, ele pega então varas verdes, né, e corta, fazendo aparecer as listas brancas dessas varas. E aí, quando ele pega essas varas brancas e coloca em frente ali o bebedouro, onde o gado vai vir beber ali, aí eles vêm daquela lista ali, eles iriam parir ali, né, da cria, a salpicados, listrados e malhados. E foi isso que aconteceu, né? Cada um que nascia ali começou a nascer dessa maneira. E assim ele pôs a parte, ó, esses aqui, é salpicado é meu, é listrado é meu, e começou a separar do rebanho de Labão. Labão ficou espantado com aquilo, né? Então, o que aconteceu? Labão, ele começou a mudar o salário ali, né? Quebrando a promessa que ele fez. Não, agora só se for listrado que vai ser o seu salário, tá bom? Jacó, tudo bem. Aí o que acontecia? Ele colocava as varas ali e nascia só listrado. Aí ele mudava de novo. Não, agora só os salpicados, né? Aí, porque tinha muito listrado, aí ele falou, só os salpicados aí. Aí quando vinha nascer de novo ali, nascia só os salpicados. De novo Jacó separava. Não, agora só os malhados. E novamente nascia os malhados ali. Tudo que Labão fazia para atrapalhar, para tentar roubar ali Jacó, não dava certo, porque Deus fazia prosperar cada vez mais ali. Chegou uma parte aqui que Jacó, ele estava escolhendo qual que ele queria que nascesse para ele, né? Vinha ali os mais bonitos, né? Que estavam gordo, forte ali, aí ele colocava as varas, porque sabia que aqueles que nascessem, nasceriam fortes e saudáveis. E aí nascia do jeito que ele queria ali. Quando era um fraquinho que iria parir ali, ele não colocava a vara. Aí nascia fraquinho, assim ficou sendo os fraquinhos de Labão e os mais bonitos e fortes sendo ali de Jacó, né? E isso ali acabou tendo inveja da parte de Labão. O rosto de Labão começou a mudar. Ele começou a ficar com raiva de Jacó ali por causa da prosperidade que ele estava tendo. Então ele começou a mudar o rosto dele com raiva ali. Então Jacó ele começou a ver que não tinha jeito, que ele tinha que ir embora ali, né? Então ele vai lá e fala com as filhas deles, né? Com as filhas de Labão, ou seja, com as suas esposas ali, tá bom? E aí, olha a resposta delas aqui em Gênesis 31, versículo 14 em diante, né? Ele vai lá e fala, olha, seu pai já mudou o salário mais de 10 vezes aí, e Deus sempre está me abençoando. Chegou a hora de nós irmos embora. E aí, olha o que as filhas falam a respeito do pai aqui, versículo 14 e o 15. E então responderam Raquel e Lia. Essa aqui é bem legal porque a resposta das duas foi igual.
Ou seja, elas estavam em um consentimento, era difícil ver essas duas concordar em alguma coisa, e nisso as duas concordaram dizendo assim, e disseram: há ainda para nós parte na herança da casa de nosso pai? Ele não nos considera, ele nos considera como estranha, pois vendeu-nos e consumiu todo o nosso dinheiro, né? Ou seja, parte do dote ali também seria para as meninas, né? E ele gastou tudo, ele não dava nada. Nunca ele ajudava essas moças. Então ela falou, olha, ele nos considera como estranhas, né? Ele não tem afeição a nós. E outra, ele só está explorando o nosso marido, né? Então todos tiveram o mesmo sentimento de ir embora para Canaã. E dessa vez, né, Jacó já estava rico ali, cheio de, com esses gado, com as ovelhas, com cabras que ele conseguiu ali, que foi criando, ele conseguiu comprar mais camelo, tudo, agora ele estava bem rico, então ele foi partir, né, ele partiu, foi embora ali. Mas antes de partir, tem um episódio aqui, que eu gostaria de explicar esse versículo aqui, é o versículo 19, né, diz assim, ó, e havendo Labão indo tosquiar as ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai que tinha, né? Bom, então nós vemos que na hora que Labão ali ele foi tosquear as ovelhas que ele tinha, Raquel foi lá e roubou os ídolos dele, tá bom? Só que Raquel, ela não era idólatra, na verdade nem Labão, né, não era idólatra. O que que representava esses ídolos aqui, para que nós entendamos, tá bom? Esses ídolos eram estátuas, tá bom? Mas nessas estátuas, elas representavam os bens que Labão tinha. Não sei se tinha alguma marcação ali dos bens. Eu até marquei aqui o que representava, né? Essas estátuas, que nós chamamos de ídolos, elas representavam documentos de posses. Então aqueles que tivessem essas estátuas, era como se tivesse um documento de uma posse. Tá bom? Então aquelas imagens ali representavam posses de Labão. Outra parte que significa aqui, ó, é bens documentados. Então os bens documentados eram essas estátuas menores aí. E estátuas também representavam quantidades de bens. Então o marido dela foi lesado muitas e muitas vezes, né? Labão, o pai dela, roubou muitas e muitas vezes Jacó, e ela achando justo ali que o marido dela deveria recuperar o que foi roubado, ela foi lá e roubou essa estátua que simbolizava ali o documento, bens que o pai dela havia adquirido. Então, talvez a intenção dela fosse que no futuro ela pudesse vir, né, ou Jacó vir com esses documentos, com essa estátua, e resgatar o que realmente lhe foi roubado, né, que o pai dela havia enriquecido justamente roubando o marido dela. Então, o fato dela pegar essas estátuas não é que ela queria adorar as estátuas, mas era uma garantia de bens, tá bom? Era como se fosse documentos de propriedades ali. Tá bom? Explicado isso aqui, queria compartilhar com vocês sobre esses patriarcas, né? Como Deus abençoava, né? Abraão foi muito abençoado e enriqueceu, Isaac foi muito abençoado e enriqueceu, e agora nós vimos aqui a história de Jacó, que foi muito enriqueceu também, foi abençoado e enriqueceu. Tem um versículo aqui que eu não posso deixar de ler, deixa eu achar ele aqui. A parte que fala assim, ó. E pôs 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Mesmo Labão tendo separado todos aqueles que dariam cria para dar herança, para ser o salário ali de Jacó, né? Ele roubou o salário de Jacó, aliás, né? O que Jacó ele fez, né? Ele foi brigar, ele deu um soco em Labão? Não. Ele falou, eu vou apacentar o rebanho de Labão. E ele apacentou aqueles que eram brancos, aqueles que eram daqueles. Quem fez justiça foi Deus, né? Por meio daquelas varas ali, não existe método científico comprovado sobre isso, é o poder de Deus, né? Diante de uma varinha ali, nascer da maneira que Deus desejava para enriquecer ali Jacó, né? Então, realmente é a mão de Deus, mas eu admiro muito Jacó ali, por ele não ter ido brigar, por ele não ir discutir, mas seguir a inspiração de Deus ali, e Deus foi com ele e abençoou a vida dele grandissimamente, tá bom? Esse versículo eu achei bem interessante, então eu queria ler. Bom, queria falar também que essa palestra nos leva muito a querer falar de prosperidade, a gente guardando os mandamentos a gente vai enriquecer, né? E até muitas pessoas podem usar esses versículos dessa maneira.
Mas eu quero compartilhar rapidamente aqui com vocês o que fala em Hebreus capítulo 11, que esses patriarcas, as heranças dele não eram os bens materiais, tá bom? Vamos lá, em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 13, diz assim, ó: Todos esses todos esses morreram na fé, sendo que terem recebido a promessa, sem terem recebido a promessa. Porém, vendo-as de longe, crendo nelas, abraçou-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então está falando aqui de Abraão, Isaque e Jacó, né? Todos esses morreram peregrino, estrangeiro na terra, não possuíram a terra, mas eles acreditavam nas promessas da eternidade. Para falar que nunca compraram nada ali, Abraão ele comprou um poço, que depois ali na época do filho dele, Isaac, eles cobriram de pedra o poço ali, enterraram ali por inveja, por causa de Isaac, né? E também ele comprou uma capela ali, uma caverna dupla, né? Onde seria ali para ele ser enterrado, a esposa dele e a descendência dele. Foi o único pedaço de terra que Abraão ele conquistou ali, né? Então, não adquiriu terra. E aqui mesmo está falando que esses patriarcas eles não tiveram terra. As promessas deles foram para a eternidade, tá bom? E aí o versículos continua dizendo assim: mas agora desejando o melhor, isto é, uma terra celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de que chama o seu nome, Deus. Então o próprio Deus não se envergonha aí de Abraão, Isaque e Jacó, e ele se deixa chamar por esse nome, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Muito interessante isso. Outra coisa, então, ele começa a falar de cada atributo, né, de cada um dos patriarcas. Ele começa falando assim, ó: pela fé Abraão ofereceu Isaque, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras, e pela fé Jacó, próximo de sua morte, abençoou os filhos de José, e pela fé José também profetizou sobre a saída dos filhos de Israel e que seus ossos deveriam ser levados, né, daquele lugar. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho e filhas de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus do que ter pouco tempo prazer no pecado. Ou seja, aqui está falando de Moisés, que ele escolheu não ser filho de Faraó, né? Ele podia viver na corte ali com todas as regalias, né? Mas ele preferiu não viver na vida de pecado, preferiu sofrer com o povo de Deus que era escravo no Egito ali, né? Por quê? O versículo diz assim: escolhendo ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo, do que ter prazer no pecado, tendo por maior riqueza as virtudes de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então a nossa recompensa não é nessa terra, né? Por mais que nós queremos conquistar muitas coisas, deixar nossa família confortável, isso é louvável, né? Devemos ter uma segurança para a nossa família, né? Mas não é essas heranças que nós vamos levar. A gente fica tentado a ver Abraão crescendo, vendo Isaac, Jacó, como Deus fez prosperar a vida dessas pessoas, e ficar tentado a dizer, eu vou fazer isso para obter riqueza. Mas, para finalizar aqui, Doutrina e Convênio, 6 versículo 7 diz: não busqueis riqueza, mas sabedoria. Eis que os mistérios de Deus te serão revelados, e então serás enriquecido. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Então nós devemos deixar as coisas desse mundo para herdar uma riqueza celestial. Essa é a mensagem que eu compartilho com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.